Você já se perguntou quais segredos o oceano esconde em suas profundezas? O mar frequentemente nos surpreende, trazendo à costa tesouros inesperados através de suas ondas. E não estou falando de lixo, mas de coisas tão estranhas que você teria que ver para acreditar se encontrasse na praia. Desde um cilindro bizarro que parece vir do espaço até milhares de bananas, aqui estão 20 das descobertas mais estranhas trazidas à praia. Número 20. Um cilindro bizarro encontrado na praia da Austrália. Imagine andar pela praia e de repente ver um cilindro gigante coberto de criaturas marinhas. O que você faria? Eu, pessoalmente, ficaria cauteloso, especialmente se fosse algo desse tamanho. No início deste ano, esse estranho cilindro de metal foi encontrado por banhistas perto da Baía de Jurien, a cerca de 150 milhas de Perth, na Austrália Ocidental. As autoridades locais rapidamente isolaram a área, preocupadas com materiais potencialmente perigosos. Um morador descreveu o cilindro como tendo cerca de 2,5 metros de largura e 2 a 3 metros de comprimento, com cracas crescendo nele. Parece que foi feito de um material leve, possivelmente fibra de carbono, e claro, após a descoberta começaram as especulações. Alguns pensaram que era algo de um navio. Agora sei que alguns de vocês podem estar se perguntando: poderia ser de uma aeronave comercial, como o infame voo desaparecido MH370? Bem, a polícia da Austrália Ocidental descartou rapidamente essa teoria. Não era parte de nenhuma aeronave comercial da Boeing. E claro, outros pularam diretamente para conspirações extraterrestres. Mas, desta vez, os entusiastas do espaço não estavam totalmente errados, mas também não completamente certos. A Agência Espacial Australiana sugeriu desde o início que poderia ser um remanescente de um lançamento espacial estrangeiro, e para surpresa de todos, eles acertaram. Após algumas investigações, cientistas confirmaram que esse não era um lixo de praia comum. Era parte de um veículo lançador de satélites polar, ou PSLV, um foguete operado pela Organização de Pesquisa Espacial Indiana, ISRO, abreviadamente. Acontece que o misterioso cilindro era principalmente um vaso de contenção de combustível, essencialmente parte do terceiro estágio do foguete, que queima todo o seu combustível antes do quarto estágio se propulsar para a órbita da Terra. Antes de continuarmos, gostou deste vídeo? Então, aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações agora mesmo. Número 19. Um dado gigante. Imagine que você está passeando pelas águas cênicas do Lago Coeur d'Alene, em Idaho, quando de repente vê algo fora do comum. Um dado gigante de metal, sim. Um dado enorme com pontos numerados em suas 6 faces. Dados geralmente não são algo que você espera ver perto de um corpo d'água. Na verdade, não é algo que você espera ver em lugar nenhum, exceto em um parque temático. Mas foi exatamente isso que as pessoas encontraram na costa do lago. Um dado enferrujado trazido pela água. A aparência do dado deixou claro que ele esteve submerso por um longo tempo, mas os pontos em sua face ainda mantinham a cor branca. Mas a parte mais estranha dessa descoberta não é o dado em si, e sim porque um dado de metal estava ali. Muitos formularam suas próprias teorias, mas a verdade foi um pouco anticlimática. Acredita-se que este dado de metal seja uma instalação artística ou um marco único colocado por uma pessoa desconhecida. Portanto, não havia realmente nada de misterioso acontecendo. Anos mais tarde, descobriu-se que era um tanque de armazenamento. Um morador local que possui uma loja de placas transformou-o em um grande dado com círculos de vinil como pontos. Apesar da verdade menos empolgante por trás do dado de metal, ele se tornou uma espécie de ponto de referência ou um local popular na área, com muitos moradores tirando fotos com ele ao fundo. Cerca de 5 anos depois, ele foi levado novamente, desta vez para um corpo d'água próximo, onde já era bem conhecido. Número 18. Lula gigante do tamanho de um carro. Em 2020, o oceano decidiu revelar um de seus moradores mais monstruosos. Uma lula gigante do tamanho de um carro da Volkswagen. Foi avistada por um morador local chamado Richard na Baía de Britânia, na África do Sul. Ele estava apenas caminhando pela praia quando de repente avistou a criatura de 4,5 metros de comprimento. Ao se aproximar, ele a encontrou dando seus últimos suspiros. Davis decidiu rolar esta gigante de volta ao oceano, mas com um peso entre 200 e 300 quilos, não foi uma tarefa fácil. Infelizmente, a criatura pereceu tragicamente. O tamanho da criatura não é comum. Além disso, esses cefalópodes são incrivelmente elusivos e só foram vistos em seu habitat natural 1 ou 2 vezes por década.
Na verdade, o espécime que Richard viu nem era um adulto. Especialistas acreditam que a lula tinha menos de 2 anos quando foi levada à costa. Imagine quão maior ela teria sido se tivesse vivido por mais alguns anos. Afinal, essas criaturas estão no centro de várias lendas, como o Kraken nórdico. Até agora, a maior lula que descobrimos media impressionantes 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Número 17. Bonecas misteriosas e desfiguradas. Ver uma lula gigante é uma coisa, mas encontrar bonecas aparentemente assombradas é uma história completamente diferente. Honestamente, eu preferiria ver uma lula na praia do que uma boneca sinistra. Mas desde 2021, o litoral de uma praia no Texas tem sido palco de uma série de bonecas sendo levadas à costa. As pessoas responsáveis pela manutenção do local já encontraram cerca de 30 bonecas, cada uma em condições variadas. De onde vêm essas bonecas? Alguns especulam que possam estar à deriva do México ou de outros estados do Golfo, enquanto outros pensam que podem ser cargas descartadas de navios que passam. Seja qual for o caso, elas consistentemente chegam à costa nessa praia específica, possivelmente devido aos padrões de corrente do Golfo. De fato, esta costa do Texas coleta 10 vezes mais lixo do que qualquer outra praia do Golfo. Muitos compartilharam as bonecas, e parece que sua reputação se tornou conhecida o suficiente para que algumas pessoas até oferecessem comprar por até $35. Não se preocupe, porque os lucros foram diretamente para ajudar tartarugas marinhas. A parte legal é que todo ano eles planejam leiloar essas bonecas misteriosas para arrecadar dinheiro, então começou como algo estranho, mas estão fazendo algo bom acontecer. Número 16. Telefones do Garfield. Por décadas, a costa da Bretanha, na França, vivenciou um fenômeno peculiar. Telefones temáticos do Garfield, de cor laranja brilhante, rotineiramente levados à costa. Boas notícias para quem adora o gato amante de lasanha, mas más notícias para quem cuida das praias. Só em 2018, mais de 200 fragmentos desses telefones apareceram na praia. Esses relíquias de plástico, produzidos pela empresa de brinquedos americana Tyco no final dos anos 70, tornaram-se símbolos do problema global da poluição na Bretanha. Muitos locais acreditavam que um container de carga afundado dos anos 80 era a fonte dos telefones do Garfield. A origem desses bizarros telefones de plástico foi finalmente desvendada mais tarde, quando um agricultor local compartilhou sua experiência de uma tempestade massiva que desencadeou a enxurrada de telefones do Garfield sendo levados à costa. Então, os especialistas foram caçar a fonte desses telefones e, felizmente, a encontraram. Acontece que nas proximidades havia um container de carga preso em uma caverna marinha. O container, visível durante as marés baixas, era de fato a origem da invasão do telefone do Garfield. Dentro, encontraram vários fragmentos de telefone e outros itens naufragados. Enquanto o mistério foi resolvido, é um lembrete sombrio do impacto ambiental duradouro da negligência humana. Eu amo esse gato tanto quanto a próxima pessoa, mas sério. Espero que esses telefones do Garfield parem de chegar. Número 15. Criatura peluda na praia das Filipinas. Em 2018, uma descoberta inesperada surpreendeu os frequentadores de uma praia nas Filipinas. Um imenso e enigmático globster peludo de 6 metros de comprimento foi encontrado na costa de San Antônio. Naturalmente, muitos se reuniram em torno da bizarra descoberta. Como eles conseguiram ficar ali, apesar do cheiro pungente, é um mistério para mim. Por causa de sua aparência bizarra, a criatura foi chamada de globster, devido à sua semelhança com um bloco. Os moradores locais que viviam perto da praia estavam perplexos com a visão de uma criatura com a qual não estavam familiarizados. Alguns acreditavam que era uma criatura marinha desconhecida. No entanto, especialistas afirmaram que era provavelmente apenas uma criatura marinha muito decomposta. Aquele pelo peludo era provavelmente apenas fibras musculares decompostas. Enquanto as crianças pensavam que poderia ser um monstro morto, alguns moradores supersticiosos viam isso como um presságio de má sorte ou um desastre natural iminente. Muitos acreditam que quando criaturas do mar profundo aparecem na costa, isso sinaliza algo terrível no horizonte. Dado que o país está localizado no Anel de Fogo, onde tempestades são frequentes, talvez essa superstição tenha sido alimentada por coincidência. Parece que criaturas marinhas sem vida frequentemente são levadas às praias em diferentes partes do país.
Este não foi o primeiro globster nas Filipinas. Na verdade, no ano anterior, outra criatura marinha peluda, pesando mais de 2 toneladas, foi avistada nas ilhas de Nagate. Então, um ponto quente ou um mau presságio? Talvez não haja nada de errado em acreditar em ambos. Antes de prosseguirmos para a próxima descoberta surpreendente, vamos mergulhar em uma rápida curiosidade sobre os oceanos. Você sabia que cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por oceanos? E apesar de toda a exploração e estudo, os seres humanos exploraram menos de 5% dessas vastas e misteriosas águas. Isso significa que há muito mais para descobrir nas profundezas do oceano. As histórias que estamos compartilhando hoje são apenas uma pequena fração das maravilhas e mistérios que os oceanos guardam. Agora, vamos continuar nossa jornada com outra descoberta intrigante que surgiu nas praias do mundo. Número 14. Mancha vermelha em Washington. Em 2020, uma estranha mancha vermelha apareceu na costa de Ebays Landing, em Washington. Este objeto definitivamente era perplexante, tanto que até mesmo pesquisadores não sabiam o que fazer dele. Especialistas afirmaram que esta misteriosa criatura era um blob enigmático que não era nem peixe, nem uma típica criatura marinha. Espalhada sobre as rochas cobertas de algas, o homem que a viu inicialmente decidiu tirar fotos do misterioso blob e postá-las nas redes sociais, na esperança de obter algumas respostas. No entanto, ele acabou no meio de um turbilhão de especulações e teorias. Enquanto alguns pensavam que era uma lula vampira, o habitante das profundezas do mar, outros acreditavam que era um polvo gigante do Pacífico. Mas conforme o debate online se intensificava, muitos começaram a concluir que isso poderia ser o raro polvo de 7 braços, normalmente encontrado no Oceano Atlântico. Esta criatura é única. Os polvos machos de 7 braços escondem um de seus braços, usando-o apenas para reprodução, enquanto as fêmeas exibem orgulhosamente todos os 8. A descoberta foi surpreendente porque a área de Puget Sound, em Washington, não é exatamente o habitat típico desta criatura. No entanto, as dinâmicas mutáveis do nosso mundo natural significam que tais surpresas podem se tornar mais comuns. Embora o misterioso blob vermelho não tenha sido confirmado como um polvo de 7 braços, sem evidências de DNA, se provado correto, seria a primeira descoberta registrada desta espécie em Washington. Número 13. O intrigante caso do homem de Somerton. Imagine caminhar por uma praia tranquila e se deparar com um mistério desconcertante que logo deixaria as autoridades perplexas. Esse é exatamente o começo sinistro do caso do homem de Somerton, uma das descobertas mais misteriosas já feitas em uma praia. Em dezembro de 1948, na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália, o corpo de um homem não identificado foi encontrado. Ele parecia estar em boa saúde e não havia causa aparente de morte. Nenhuma identificação foi encontrada com ele, e as etiquetas haviam sido removidas de suas roupas. Ainda mais misterioso foi um bolso oculto costurado dentro de suas calças, que continha um pedaço de papel com a palavra Tamam Shud, que se traduz como terminado ou acabado em persa. Os investigadores conseguiram rastrear esse fragmento a um livro específico, o Rubaiyat de Omar Khayyam, encontrado dentro de um compartimento escondido de um carro estacionado perto do local. Dentro de suas páginas, eles encontraram um código peculiar ainda a ser decifrado e um número de telefone não listado. O número levou a uma enfermeira local que afirmou não conhecer o homem, mas ficou visivelmente chocada ao ver um molde do rosto do falecido. Estava ela dizendo a verdade? O mistério se aprofundou. Apesar de todas essas pistas, a identidade do homem de Somerton, como ele veio a ser conhecido, permanece um mistério até hoje. Qual era a sua história? Era um caso de espionagem? Uma trágica história de amor? Talvez nunca saibamos. Número 12. A baleia explosiva. Num dia aparentemente comum de novembro de 1970, a tranquila cidade de Florence, Oregon, tornou-se o centro de um espetáculo inusitado que seria lembrado por décadas: a explosão de uma enorme baleia cachalote de 8 toneladas. A baleia tinha chegado à praia, apresentando um dilema incomum para o Departamento de Transportes de Oregon sobre como remover com segurança o imenso animal. Talvez você já tenha ouvido falar desta história. Na costa de Florence jazia uma baleia inchada e em decomposição, cobrindo a cidade com um cheiro incrivelmente pungente. O tamanho e a condição da baleia tornavam difícil para as autoridades simplesmente arrastá-la ou enterrá-la,
e havia preocupações com a segurança dos espectadores curiosos. O que se seguiu foi uma operação angustiante. As autoridades precisavam se livrar da baleia imediatamente, ou corriam o risco dela explodir. O que aconteceu a seguir foi um espetáculo memorável para os moradores locais, pois a baleia explodiu inesperadamente, fazendo com que pedaços substanciais de restos de baleia chovessem na praia, causando danos a veículos próximos. Foi sem dúvida uma visão perturbadora. Número 11. Petroleiro de 200 toneladas. Um evento enigmático se desenrolou nas costas da África Ocidental, quando um petroleiro de 60 metros de comprimento, chamado Tamaia I, foi descoberto encalhado e abandonado em uma praia na Libéria. O que era bizarro era o fato de que não havia uma única alma a bordo. Conhecido por estar perto do porto de Dakar, Senegal, em 22 de abril de 2020, este navio registrado no Panamá foi encontrado aproximadamente 600 metros ao sul, em Robertsport, perto da fronteira com Serra Leoa, quase 10 dias depois. Os detalhes de sua jornada durante esse intervalo permanecem um mistério. Perguntas foram levantadas sobre como os oficiais de segurança poderiam permanecer inconscientes desses desenvolvimentos por mais de 2 dias. Uma teoria plausível é que o proprietário do navio pode ter enfrentado problemas financeiros, tornando-os incapazes de pagar a tripulação, levando a tripulação a abandonar o navio. A verdade por trás dessa história do petroleiro permanece desconhecida. Enquanto nos preparamos para a próxima história surpreendente, vamos nos aprofundar em outro fato fascinante sobre nossos oceanos. Você já se perguntou sobre a diversidade de vida nos oceanos? Os cientistas estimam que existem mais de 1 milhão de espécies marinhas, mas apenas cerca de 1/4 delas foi descrito. Isso significa que há centenas de milhares de espécies esperando para serem descobertas, cada uma com sua própria história única. Do minúsculo plâncton às gigantescas baleias azuis, a vida marinha é incrivelmente diversa e complexa. Essa diversidade é um lembrete de como cada criatura, grande ou pequena, desempenha um papel vital no ecossistema oceânico. Agora vamos mergulhar na próxima história intrigante que nos aguarda nas praias do mundo. Número 10. Invasão do estranho veleiro. Em 2014, as costas da América do Norte, estendendo-se do sul da Califórnia até a Colômbia Britânica, foram invadidas por bilhões de cativantes criaturas azuis conhecidas como veleiros. O que exatamente são esses seres misteriosos e devemos nos preocupar com eles? Velela velela, seu nome científico, pode ser confundido com águas-vivas à primeira vista. No entanto, apesar de fazerem parte do grupo Cnidaria, que inclui águas-vivas, anêmonas do mar e corais, sua relação com a água-viva comum, como a água-viva-lua, não é tão próxima. Essas criaturas existem em 2 formas: a medusa tentaculada bem conhecida e pólipos que se ancoram no leito do mar. No entanto, velelas diferem, pois são uma colônia de pólipos distintos, lembrando a caravela portuguesa. Usando a superfície da água como sua base, agora vê-las não é um fenômeno novo. Todos os verões, milhões de velelas alcançam a costa oeste americana. No entanto, recentemente, testemunhamos um aumento dramático. Agora, embora não seja exatamente prejudicial tocar nessas criaturas, talvez seja melhor apenas evitar tocá-las. Afinal, há a chance de que você esteja confundindo uma com a perigosa caravela portuguesa. Melhor prevenir do que remediar, certo? Número 9. O exótico peixe-lua de 100 libras. Um raro e exótico peixe-lua, pesando cerca de 45 quilos, foi recentemente descoberto em uma praia em Seaside, Oregon. Este peixe massivo e vibrante, também conhecido como opa, é um habitante peculiar das profundezas do mar, podendo pesar mais de 270 quilos e crescer mais de 1,80 m de comprimento, graças à sua dieta composta principalmente de krill e lulas. O opa, caracterizado por suas escamas prateadas e laranja coral e forma discoide, é normalmente encontrado nas águas mais quentes perto da Califórnia e do Havaí. Encontrar um opá no Oregon, embora incomum, não é totalmente sem precedentes. De fato, em 2009, um opá de 44 quilos foi capturado na foz do rio Columbia, ao norte do mesmo local. Nas semanas que antecederam a aparição do opá na praia, o noroeste do Pacífico experimentou uma onda de calor intensa que levou à morte de aproximadamente 1 bilhão de organismos marinhos, incluindo moluscos e mexilhões, que foram essencialmente cozidos vivos dentro de suas conchas. Embora não haja dados explícitos que vinculem o encalhe incomum do opá à onda de calor ou às mudanças climáticas,
Há especulações de que o aumento das temperaturas oceânicas possa ter desempenhado um papel nessa visão única. Apesar da aparência vibrante e marcante do opá, ainda há uma falta de conhecimento abrangente sobre sua biologia, incluindo detalhes básicos como sua idade máxima. Número 8. O cedro de 200 metros de comprimento. Em 2010, frequentadores da praia em La Push, Washington, tiveram a chance de capturar fotos dignas do Instagram com árvores gigantes que foram levadas à costa. E por gigantes, quero dizer troncos que mediam impressionantes 60 metros de comprimento e cerca de 4 metros de circunferência. Esses troncos eram tão massivos que faziam as pessoas posando perto deles parecerem anãs. De onde exatamente essas árvores vieram? Bem, isso não é um mistério. Acredita-se que as árvores tenham sido arrastadas de sua localização original no Parque Nacional Olímpico, localizado no canto noroeste do estado, perto da fronteira com o Canadá. Afinal, o parque, uma vasta extensão que abrange mais de 400 mil hectares, é lar de uma densa população de cedros vermelhos ocidentais. Por que essas árvores cresceram tanto? O parque onde esses gigantes floresceram tinha chuvas abundantes e temperaturas amenas, tornando-o o lugar perfeito para o crescimento do cedro. Além disso, a área possui solos bem drenados e ricos em matéria orgânica, garantindo que as árvores prosperem e vivam por mais de 1000 anos. Esse tempo de vida estendido permite que eles atinjam tamanhos impressionantes. Sua resistência natural à decomposição, insetos e doenças também desempenha um papel crucial em sua longa vida e crescimento subsequente. Número 7. O gigantesco Homem Lego. Atenção, fãs de Lego! Como você reagiria ao ver algo assim enquanto explorava a praia? Bem, considerando que eu adoro a franquia, definitivamente tentaria tirar uma foto com esse grandalhão. É uma peça gigante de Lego, afinal. Esse objeto não tem negócio sendo na costa, mas por alguma razão acabou nas praias da Flórida, na Siesta Key Beach. A peça de Lego era de cerca de 2,5 metros de altura e pesava cerca de 45 quilos. A figura estranha não só chama a atenção pelo seu tamanho e cor, mas também pela intrigante mensagem em seu torso que lê no real than you are. O verso da figura contém o número 8 e as palavras Ego Leonard. Então quem é Ego Leonard? Teoristas sugerem que Ego Leonard pode ser o pseudônimo de um artista holandês com uma inclinação pelo convencional. Se você visitar seu site, verá figuras semelhantes a Lego e legendas. As peças de arte do site são precificadas entre aproximadamente 350 e 420 dólares, com base na conversão de moeda. O site também oferece um livro de Ego Leonard intitulado No Real Than You Are, com preço em torno de $1. Número 6. A misteriosa esfera de ferro. Aqui está outra descoberta surpreendente que ocorreu mais cedo neste ano. Frequentadores da praia na cidade de Hamamatsu, no Japão, ficaram atônitos ao se depararem com uma enorme bola de ferro. A esfera media cerca de 1,5 metros de diâmetro. As autoridades, ao verem a esfera, imediatamente entraram em alerta, considerando a possibilidade de que a esfera pudesse ser uma arma oculta ou um explosivo. Após um exame cuidadoso, descobriram que, na verdade, era oca. Algumas pessoas especularam que a esfera fosse apenas parte de uma atração nas proximidades, mas outras acreditavam que era uma boia de ancoragem que se soltou. Mas e você? Tem alguma teoria sobre o que é essa esfera? Número 5. Pesquisadores encontram cofre intacto. O que você faria se de repente se deparasse com um cofre enquanto caminhava pela praia? Para ser honesto, eu provavelmente pegaria e tentaria abri-lo. Afinal, achado não é roubado, certo? Em junho deste ano, um frequentador da praia tropeçou em um cofre enquanto caminhava ao longo da costa do Golfo do Texas. Ele decidiu carregá-lo na caçamba de sua picape e recrutou alguns ajudantes para, com sorte, abrir a caixa. Bem, eles conseguiram, mas infelizmente para eles, não encontraram nada que valesse todo o esforço. O homem que inicialmente encontrou o cofre ficou um pouco decepcionado, pois esperava que o cofre contivesse dinheiro ou pelo menos uma peça de joalheria. Mas tudo que havia dentro era um pacote de sílica gel. Honestamente, eu também ficaria decepcionado. É por isso que é melhor não criar expectativas. Número 4. Aterradora criatura marinha. Imagine caminhar pela costa e de repente avistar o que você pensa ser um emaranhado de redes. Você se aproxima, apenas para descobrir que é um ser ondulante, movendo-se, respirando. É desconcertante de se olhar, no mínimo. Agora você provavelmente está se perguntando o que é isso. Bem, esta é uma estrela cesta.
e elas são uma das criaturas marinhas mais horripilantes que você pode encontrar na praia. De longe, elas parecem redes ou cordas emaranhadas, mas de perto, parecem criaturas extraterrestres. Quer dizer, olhe para elas. Não é todo dia que você vê algo tão incomum, especialmente algo vivo e se movendo de forma imprevisível. Então, quando os mergulhadores se deparam com uma estrela sexta, sua reação é frequentemente de total espanto. Não é de admirar que as pessoas que se deparam com essas criaturas sempre fiquem assustadas. Veja bem, essas criaturas na verdade não nadam. Pelo contrário, são seres altamente móveis que usam suas muitas apêndices e tentáculos para rastejar pelo leito do mar. Antes de revelarmos nossa próxima descoberta fascinante na praia, vamos nos aprofundar em mais um fato notável sobre o mundo subaquático. Você sabia que a maior montanha do mundo está, na verdade, debaixo d'água? O Mauna Kea, um vulcão no Havaí, é tecnicamente a montanha mais alta do planeta, medida da base no fundo do oceano até o seu pico. Enquanto o Everest detém o título pela altura acima do nível do mar, o Mauna Kea, medindo mais de 10.000 metros da base ao pico, ultrapassa o Everest em altura total. Essa gigante submersa é apenas uma das muitas maravilhas escondidas nas profundezas dos oceanos, lembrando-nos de quão pouco sabemos sobre esses vastos e misteriosos territórios. Agora, continuemos nossa jornada exploratória com a próxima história surpreendente vinda das praias ao redor do mundo. Número 3. Mandíbula de 205 milhões de anos. Em Somerset, no Reino Unido, os habitantes locais ficaram intrigados por uma descoberta inesperada ao longo das margens da praia de Lowestoft, uma mandíbula de uma criatura pré-histórica que viveu há cerca de 205 milhões de anos. A mandíbula pertencia a um réptil marinho conhecido como ictiosauro, um réptil marinho pré-histórico que se assemelhava aos golfinhos que vemos hoje. Medindo quase 1 metro de comprimento, essa mandíbula não é apenas uma descoberta comum. Comparando-a com outros ossos de ictiosauros, os pesquisadores especulam que esta criatura tinha impressionantes 26 metros de comprimento, rivalizando em tamanho com a baleia azul. Veja, ictiosauros não são dinossauros. Eles são répteis aquáticos e parentes de lagartos e cobras, respirando ar e desprovidos de guelras. Eles dominaram os mares durante a Era Mesozoica, de 251 a 65 milhões de anos atrás. Seus corpos semelhantes aos dos golfinhos, dentes afiados e grandes olhos, os tornavam predadores formidáveis de seu tempo. Imagine como seria diferente se essas criaturas ainda existissem hoje. Número 2. A misteriosa vila abandonada na costa. Agora imagine que você está esperando ver o sol, o mar e a areia usuais, e de repente, bum, há uma vila de concreto bem ali na praia, coberta de grafites. Faz você se perguntar, não é? Como essa coisa chegou aqui? Foi exatamente isso que os moradores locais encontraram ao longo de uma praia em El Salvador. Uma misteriosa vila em ruínas que simplesmente apareceu na costa. Os moradores locais trataram o edifício abandonado como uma atração, e a velha estrutura ganhou atenção online. Muitos questionaram o que era o edifício antes e quando apareceu originalmente. Bem, os locais afirmaram que o edifício costumava ser o Hotel Puerto Ventura cerca de 28 anos atrás. O engraçado é que eles o construíram quase na praia. Alguns dizem que foi o furacão Mitch, em 1998, que acabou com ele, enquanto outros pensam que o oceano simplesmente reivindicou o que era seu. Devido ao edifício abandonado, alguns moradores cresceram temendo caminhar pela costa perto da vila. Algumas pessoas afirmam que, ao caminhar nas proximidades, frequentemente sentem que alguém ou algo está observando-as. Há rumores de que a vila é assombrada e também há rumores de que há luzes vindas de dentro do prédio quando deveria estar desprovido de inquilinos ou eletricidade. Para ser sincero, eu também teria cautela ao me aproximar dessa vila. E agora o tópico de hoje. Biólogos marinhos fazem uma descoberta aterrorizante após encontrar isso em uma praia no México. Os moradores locais ficaram incrivelmente surpresos com a descoberta desta bizarra criatura marinha. As testemunhas a descreveram como uma enorme serpente marinha com pelo menos 3 metros de comprimento. Aqueles perto da praia ficaram perplexos com a descoberta, mas sua excitação diminuiu com a chegada de um grupo que se apresentou como autoridades. As testemunhas alegaram que foram supostamente ordenadas a manterem-se caladas e a permanecerem em silêncio. No dia seguinte, supostamente não havia vestígios da criatura,
nem mesmo o cheiro pungente que emanava de onde seus restos foram encontrados no dia anterior. Parecia que alguém deliberadamente tentou esconder tudo o que estava conectado à misteriosa criatura que foi levada à costa. Até hoje, a verdade por trás deste incidente permanece obscura. Poderia ser que realmente existe tal criatura monstruosa escondida sob nossos oceanos e algo está nos impedindo de aprender sobre sua existência? O oceano é vasto, afinal, e isso não seria totalmente impossível. Número 1. Milhares de bananas. Abacaxis, bananas. A praia soa como o paraíso tropical perfeito, certo? Bem, seria, mas definitivamente não se a água do oceano lavasse as bananas. É por isso que muitos ficaram incrivelmente perplexos em 2007, quando vários cachos de bananas foram subitamente levados à costa. Foi incrivelmente fácil localizar a fonte, no entanto. Acontece que vários contêineres caíram de um navio de carga perto das duas ilhas holandesas do Mar do Norte. Como resultado, as bananas foram levadas para a praia próxima. As praias da ilha de Terschelling, situada ao norte de Amsterdã, se viram cobertas por essas bananas verdes que se originaram de Cuba. A ilha vizinha de Ameland também recebeu sua parcela de bananas levadas pelo mar. Naturalmente, a maioria dos moradores locais imediatamente coletou sua parte justa de bananas. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que Terschelling experimentou tais eventos. Em anos anteriores, as costas da ilha foram o ponto de desembarque de vários bens, de tênis e brinquedos a maletas de alumínio. 2 décadas antes, havia sido um carregamento de suéteres. Enquanto este incidente das bananas atraiu curiosos à praia, os locais notaram que o alvoroço não foi tanto quanto quando os tênis foram levados à costa. Quero dizer, aposto que um par de tênis é muito mais valioso do que vários cachos de bananas, certo? Não é de se admirar que muitas pessoas correram imediatamente para a praia com a notícia de tênis disponíveis de graça. Bem, o único lado negativo era que você tinha que esperar que alguém não pegasse o outro sapato do seu tamanho. Criaturas misteriosas e itens bizarros. Estas descobertas realmente fazem você se perguntar o que mais o oceano está escondendo. Talvez você tenha encontrado algo bizarro em um passeio regular pela praia. Se sim, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros vídeos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo. E eu verei você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!